A gente observa aqui esse terreno arenoso, que aqui é chamado de arisco. Que tem características diferentes do solo argiloso. E o homem plantou milho aqui. A probabilidade desse milho crescer e se reproduzir numa escala de 1 a 10 é 0. Então é um terreno que não oferece nutrientes minerais para o cultivo de milho. Entretanto, é bom para feijão, macaça principalmente. Então o homem cultivou essa terra. A gente viu que a lâmina do trator penetrou aqui no mínimo 40 centímetros nesse terreno, revirando esse solo argiloso. Mas por outro lado, o fato desse terreno arenoso, com espessura de até 1 metro aqui, nesse terreno inclinado, a gente vê que é um terreno em declive, com qualquer chuva que possa arrastar água aqui, água corrente, vai levando esse solo arenoso para as baixadas, as depressões do terreno, que no caso seria os riachos, os rios. E iria não só arrancar o solo arenoso, empobrecendo mais a terra, mas também vai assorear os riachos. E como em todo riacho aqui tem um açude, ou vários açudes, vai assorear o açude. Entupir, como se diz aqui, entupir o açude. Então o fato desse terreno ser arenoso, jamais o homem poderia fazer um desmatamento desse geral, porque a gente sabe que as plantas, a cobertura vegetal, seria responsável em reter esse solo aqui. É uma lei da natureza. O vegetal tem um compromisso em manter o solo, manter os outros elementos da natureza no seu lugar, porque o vegetal não tem sistema de locomoção. Então o fato do homem ter desmatado isso aqui dessa forma, deixado totalmente nu, é um desastre. Esse solo vai desaparecer. Até agora já faz 2 anos que não cai chuva suficiente aqui para arrastar esse solo para as baixadas, para o riacho. Mas certamente o próprio sol, a intensidade de luz solar aqui vai destruindo, porque o solo é solo vivo, onde tem várias formas de vida, por exemplo, micro-organismos existem no solo. Tem minhoca, existe no solo. São seres vivos essenciais com sua presença para manter um solo vivo. E aqui a gente está vendo as fileiras de feijão, que a gente chama de carreira. Feijão macaça com 5 dias de nascido. E a gente sabe que pelo fato de ter passado um fenômeno aqui que trouxe essas chuvas no mês de fevereiro, nessa área do Nordeste, lá pelo início de fevereiro, ele já desapareceu. Era um fenômeno passageiro, climático passageiro. Diferente, por exemplo, dos fenômenos climáticos El Niño e La Nina, o menino e a menina, que são fenômenos duradouros. O fenômeno El Niño pode durar até 3 anos aqui. Como está prestes a aparecer aqui, no mais tardado no mês de março, ou seja, no próximo mês, ele estará aqui determinando as condições climáticas dessa área do Brasil. E ele traz pouca chuva para cá, então ele já está atuando aqui
com intervalo entre duas chuvas de até 20 dias, sem cair chuva durante 20 dias. E chamou aqui de veronito, que é absolutamente danoso quando se trata da lavoura do homem. Então o feijão macaça que o homem plantou aí, certamente ainda pode viver mais uns 10 dias sem chuva. Porém o milho não, vai desaparecer, vai morrer, secar, como acontece também com as plantas nativas a nível de relva, gramíneas, como a gente está vendo aqui, na baixada, na depressão do terreno, que é o riacho, elas ainda estão vivas. Mas tem áreas aqui que nem nasceu plantas. Apesar da chuva, escorreu um pouco de água aqui, porque é um solo, é um terreno rígido, não é solo. Isso aqui é o subsolo. E a gente está vendo lá na frente uma pequena represa e alguns urubus lá. A gente está fotografando porque eles vão voar e a gente vai poder ver e podemos explicar o que eles estão fazendo aqui. Alguém diz, mas será que eles veio beber água? Sim, pode ser que eles tenham vindo buscar água, mas em princípio eles estão procurando é comer. Ou seja, o gado está morrendo aqui extraordinariamente porque não tem o que comer. O gado bovino, principalmente. Porque, como a gente disse, aqui passa até 200 dias sem cair um pingo de chuva. E a planta precisa de água todos os dias. Então nós estamos caminhando aqui na direção de uma pequena represa, que a gente chama aqui de açude, barreiro. E os urubus, eles precisam não só de água, mas também de comer, de alimento. E o abutre, ele vai se alimentar de carne putrefada, ou seja, o animal que morre. Às vezes até as fezes dos animais, ele, na necessidade, tem que comer. E veio ver se tinha alguma comida aqui ao redor, porque, em princípio, se um animal, um gado, por exemplo, beber esse líquido que está aí, represado, ele já está com a morte decretada. E o homem fez um fogo aqui e veio assar o quê? Peixe não tem, nem sapo tem aí. É um líquido grosso, fedorento, aqui no açude. E a gente vê a perda desse líquido que acontece aqui, porque a gente sabe que a água é um fluido. Está sempre procurando, buscando espaço. Bom dia, urubu. Tudo bem aí ou está tudo ruim? Comer não tem, né? Ou, aliás, tem, mas o gado já morreu de tal forma que já não tem gado para morrer. Então a gente vê que o homem aqui vive numa eterna fantasia com relação à produção de alimentos, criação de gado, a lavoura, tudo é fantasia. Não funciona. Porque, como a gente disse, esse tipo de armazenamento de água da chuva é absolutamente estúpido. Imagina alguém pegar a pouca chuva que tem, captar num açude, armazenar num açude, se não tem água corrente no riacho. Se a chuva não é suficiente para a água correr. Então esse líquido é provavelmente proveniente, que vem diretamente da nuvem na hora da chuva. Aí armazena um lixo desse, a gente vê que é toda a qualidade de cor, de fedorenta, grossa. A gente entende até que esse líquido, que é água no estado do lixo, ele vai encontrar dificuldade até para evaporar. Porque é uma molécula pesada, com mais de 70 elementos físicos e orgânicos que não fazem parte da água. Por isso a cor. Por isso tão grossa, é um líquido grosso. Por isso o odor fede. Porque a quantidade de animais, de massa orgânica decomposta, de animais que morreram aqui ao redor. A gente vê até que surgiram ali umas plantas antes desse líquido se armazenar aqui, é provavelmente proveniente da chuva recente, que a gente vem insistentemente dizendo que aconteceram aqui no dia 6, 7 e 8 de fevereiro, e nós estamos ao dia 20. Então nesse chão duro escorreu, a água não tem como se infiltrar, não é drenada, ela tem que escorrer. E escorreu
por depressão, aqui para o terreno. Então os urubus vieram aqui, porque sabe que o gado que vem beber água aqui, se não morrer de fome, a gente chama de água que é para não tirar o rumo do nosso vídeo. Vem beber alguma coisa aqui, ele não vai ter saúde, jamais bebendo um troço desse aí. Imagina o ser humano. Esse sim, é por isso que os hospitais aqui tudo abarrotado de doentes, já não cabe mais tanto câncer, tem tantas doenças até estranhas, porque 80% das doenças da gente aqui nessa área do Brasil é consequência do lixo que a gente bebe como se fosse água. Sem falar no alimento que tem mais veneno do que tudo. Então o homem está numa situação deplorável. Com a sua ciência e tecnologia do absurdo do fim do mundo, ele cria esses açudes, que chamam de açude, aí não pode chamar de reservatório, porque aí é reservatório de lixo, reservatório de morte.